Seja bem-vindo ao Lúcio Cast na mesa dos negócios. E hoje eu tenho uma convidada, uma amiga, uma sócia, e nós vamos conversar um pouquinho de vários assuntos. Nós vamos entrar também um pouco da vida dela. Vou perguntar tudo para ela. Vou colocar ela aqui umas perguntas difíceis que ela achava que eu não iria fazer, Aline. Pode se preparar. Então, quero apresentar para você a Aline Gurgel, sócia da Royal Mortgage, uma pessoa muito querida, que nós já estamos trabalhando juntos. Quanto tempo, Aline? 9 anos. 9 anos. Pensar, né? A Aline, quando chegou aqui nos Estados Unidos, uma menina quietinha, né? Chegou ali para começar a trabalhar com a gente, não falava muito, e hoje se tornou uma grande mulher, uma pessoa que tem crescido muito e tem aí algo muito promissor na sua vida, Aline. Gosto muito de você, seja bem-vinda. Queria que você se apresentasse e vamos bater esse papo aqui. Bora? Vamos, Então vamos, vamos lá. vamos lá. Bom, eu sou a Aline Gurgel, né? O Lúcio já me apresentou. A minha história aqui nesse país começa 9 anos atrás, lá em 2016, quando eu cheguei aqui sem saber muito por onde começar, como todo imigrante, né? Vamos ver onde que o que a gente consegue de trabalho. Já falava inglês, então eu já tinha uma vantagem, né, em relação a isso. Mas vim aberta para o que aparecesse para mim. E a Royal Mortgage apareceu no meu caminho logo, acho que uns 15 dias depois que eu Foi tinha chegado. rápido, Foi né? muito rápido, foi uma benção, assim. Eu até falo que aqui a gente trabalha muito, né? Todo Sim. mundo rala muito aqui para conquistar suas coisas e tudo. E aqui, nos Estados Unidos, trabalhando com a Royal Mortgage, foi meu primeiro trabalho horário comercial, de segunda a sexta, porque eu sempre trabalhei com hotelaria, com E parte não de tinha horário, turismo, né? e era finais de semana, feriados, aniversários, então eu sempre tive lá no Brasil uma carga horária de trabalho assim bem intensa Uhum. e nunca sempre tinha esses feriados importantes assim longe da família. E aqui, por incrível que pareça, foi onde eu consegui ter uma estrutura de trabalho que me desse essa oportunidade de ter um final de semana com a minha família e tudo mais. Então foi muito de Deus, assim. A Uhum. Royal Mortgage, a empresa, Lúcio, Thaisa, sua família, todo mundo que me abraçou, né? Uhum. Logo que eu cheguei. E até hoje, né? Me Sim. acolhem quando eu preciso. Então, foi essencial. Realmente, na época, eu falava inglês, mas era um inglês da hotelaria, né? São vocabulários muito Sim. específicos que a gente E é, fala, no né? segmento de Um financiamento segmento muda, é algo novo. que eu nunca conhecia, nem no Brasil. Eu não era familiar com essa parte de real estate, de investimento imobiliário. Uhum. Então, era uma coisa que eu não sabia nada. Eu lembro quando eu fui para a entrevista, na noite anterior, quando eu Ah. soube que eu ia fazer a entrevista, eu fiquei pesquisando, né? Entrei no site da Royal Mortgage, eu li, porque eu não entendia o que era, mas é corretor, não Ah. é financiamento, o que funciona? Que eu queria entender para Uhum. pelo menos me apresentar com um pouco mais de familiaridade com o negócio e tudo. Mas eu ficava ali lendo o dia todo termos que falavam, tentando fazer uma conexão com alguma coisa que fizesse sentido na minha cabeça. Então foi aprendizado desde do início até hoje, né? Sim. Porque as regras vão mudando. A gente teve uma pandemia aí, né? No meio desses 9 anos, Sim. que deu uma mexida em muita coisa, em requerimentos de banco e tudo Uhum. mais. Então a gente tem que E o mercado muda, as coisas mudam, Exato. e nós temos que estar se adaptando da melhor forma também. Exato. Aprendendo coisa nova. Cada cliente, os processos, né, de bancos, programas são os mesmos, mas cada cliente tem sua Uhum. particularidade. A gente vai aprendendo com cada um, né? Cada Sim, processo a gente tira um aprendizado de cada um deles. com certeza. Bom, nesse nosso bate-papo, eu quero que a gente fale um pouco sobre financiamento, trazer alguns insights, dar algumas dicas de como o cliente, a pessoa que quer comprar uma casa ou quer refinanciar, um momento do mercado, tá? Então, você se tornou uma especialista, muito conhecimento hoje no ramo de financiamento, então quero pegar um pouquinho desse conhecimento seu para a gente poder passar para as pessoas que estão ouvindo aqui. Vamos lá. Qual que é a primeira base, né, o ponto principal que você acredita que a pessoa tem que ter, tem que se organizar, tem que pensar quando ela fala:
quero comprar uma casa, quero realizar o sonho da casa própria. Uhum. Número um, né, de desejo, sonho de uma pessoa é comprar a casa própria. O que que você diria para essa pessoa para que ela possa se antecipar e evitar alguns problemas e também aproveitar mais oportunidades, né? Uhum. Estar mais pronta para quando chegar o momento. Sim. Acho que o ponto principal para o cliente, né, para a pessoa que quer comprar uma casa, seria o crédito. Ele tem que Uhum, cuidar do crédito. Mais do que ele ter dinheiro para entrada, mais do que qualquer outra coisa, ele precisa ter um uhum, histórico de crédito positivo. Que é aquilo que o banco vai analisar para saber se ele paga as contas em dia, uhum, se ele teve atraso, se ele tem collections e tudo isso que influencia na pontuação de crédito. Se ele tiver com um histórico negativo ou com uhum, alguma coisa que tem uma preocupação do banco em relação a isso, a gente vai ter dificuldade com o financiamento. Independente se a pessoa tiver milhões na conta. Se ele não tem um crédito bom, não precisa ser o melhor de tudo, não precisa ser 740. Claro, se tiver, perfeito. perfeito. Quanto melhor o seu crédito, ele vai entrar ali na análise do banco, melhor vai ser a sua taxa de juros, melhores condições você vai ter Uhum, de entrada, etc. Mas se você tem um crédito ali razoável, você paga suas contas em dia, tem linhas de crédito abertas por mais tempo, não faz abertura de várias contas ao mesmo tempo, porque isso influencia também, uhum, né? Pode cair tua pontuação se você faz vários inquiries com várias companhias ao mesmo tempo. Então, isso tudo faz parte de total. cuidar bem do seu crédito. Porque com crédito bom, você pode até financiar o seu down payment, se você Uhum, não tiver o down payment completo. Tem bancos hoje que oferecem o financiamento, né, fazer 2 financiamentos, um da entrada e um da casa em uhum. si. Você pode pegar crédito também com o vendedor, enfim. Tem formas de fazer o financiamento acontecer, mesmo sem ter o dinheiro completo, mas o crédito Sim. tem que estar. E é interessante porque, olha, um ponto tão importante que é o crédito. Uhum, E não vou dizer a maioria a, das pessoas, porque o americano ele tem uma educação no sentido que ele entende a importância do crédito. uhum, Mas o brasileiro, por algum motivo, até culturalmente, até poucos anos no Brasil, não existia esse cuidado com o crédito. uhum, Existia o Serasa, você ficava inadimplente, você pagava, sumia, não ficava o uhum, histórico. No Brasil agora é igual aqui. Então uhum, existe um histórico. Então, uma das dicas que eu penso, a pessoa tem que fazer o quê? Acompanhe o crédito. uhum, Vai lá, faz uma conta no creditkarma.com e acompanhe o crédito. uhum, Você quer, talvez, você pode pagar 15, 20, $30, vai no Equifax, uhum, acompanhe o crédito. No meu crédito, por exemplo, Aline, no Equifax, eu tenho ele bloqueado. uhum, Ninguém consegue checar meu crédito. uhum, Mas para quê? Evita de uma fraude, evita de um estelionatário, evito várias dificuldades que depois que acontece vai me dar mais dor de cabeça. uhum, E eu acompanho. Eu só não acompanho, não somente acompanho quando eu vou aplicar para algo, eu já sei. Então, por uhum, exemplo, um American Express do o Platinum. uhum, Se você não tem o crédito 720, não adianta aplicar. uhum, Ponto. Se você quer o cartão do Capital One, você vai, é só você procurar, você vai saber quais são os requisitos para poder pegar um cartão de crédito do Capital One. Vai estar lá. Então, a pessoa, ela não se preocupa em olhar, ela aplica porque ela precisa, mas uhum, ela não sabe quais são os requisitos. Igual quando vai comprar carro. Vai lá comprar e deixa o cara rodar o crédito para 30 bancos e não tá uhum, nem aí. Vai comprar casa, fica à mercê do profissional. E uhum, eu creio que você tem que ter a noção básica para você poder opinar também. Então, uhum, pela sua experiência, quando você pega um cliente, né? Então tem o crédito. Qual seria o outro ponto que você vê que é importante? Né? Nós temos aí pontos de renda. Fala um uhum. pouquinho mais de outros fatores que você vê que prejudica a pessoa e até mesmo às vezes nem dá a possibilidade de ela comprar a casa. Uhum. O crédito Uhum, eu diria que seria a principal. Quando você não tem. A questão da comprovação de renda também é um ponto principal se uhum, você está aplicando para um loan convencional, um loan FHA,
que você quer dar uma entrada Explica um menor. pouquinho mais, vamos lá. Você Pega o tá que é o convencional, o que é o FHA. Bem certo, da forma mais simples possível que você conseguir. certo. Um cliente que quer comprar pela primeira vez, um Hum, first time home buyer, beleza. que está querendo comprar a sua casa para sua moradia, quer sair do aluguel. A gente tem programas que financiam com entradas menores. Então, no caso do A partir de... FHA, a partir de 3,5%, e o conventional, se você é first time home buyer é quem não tem imóvel nos últimos 3 anos e não tem atualmente. Então, ele é considerado um first time home buyer. Uhum. Ele pode comprar como conventional também com 3% de entrada. Então, esses programas, para você financiar com eles, você precisa ter verificação de renda, que seja por contra-cheque, o pay stub, né, o Uhum. W2, que a gente precisa ter o histórico ali de 2 anos de residência, 2 anos de trabalho, e o imposto de renda se o cliente for um autônomo, né, Uhum. ele é um empresário, ele tem empresa, Ou há pelo seja, menos 2 a anos, base é comprovação de renda dos últimos 2 dos anos. últimos 2 anos. Ponto. Exato. Seria o FHA 100%, Uhum. 2 anos de histórico Isso. de renda. 2 anos de 2 histórico anos. de renda pelo Uhum. imposto de renda, o banco vai fazer uma média ali de renda dele dos últimos 2 anos e vai usar aquele cálculo como renda dele verificada pelo imposto. É Uhum. importante, o imposto tem que ser quitado, né? Ele não pode estar inadimplente com o imposto de renda, com a Receita Federal. Ele precisa quitar. Se tiver algum tipo de payment plan que ele fez com a IRS, não Uhum. tem problema, desde que a gente possa documentar que ele está fazendo os pagamentos em dia, está saindo da conta dele e que esse pagamento mensal não vai comprometer o poder de compra dele, que ele vai ser adicionado ali Uhum. no cálculo de renda que ele tem, a renda contra despesas, né, que a gente chama de DTI. Vamos lá, vamos pegar um pouquinho esse ponto, porque Uhum. eu gosto de dizer que você não precisa ser especialista, você não precisa entrar muito a fundo na parte técnica. Eu falo isso para os corretores também, Uhum. mas você tem que entender. Quanto mais você entende, mais a possibilidade de negociação você tem e até de se preparar. Então me Sim. fala, quando você fala renda versus qualificação, explica um pouquinho melhor como que nós olhamos, Uhum. tá? Só para a pessoa que está escutando entender, gente, existe uma fórmula para você se qualificar. Não é que Uhum. você chega e nós analisamos qualquer coisa. Não. Uhum. Nós analisamos baseado em cálculos que são guidelines que são passados por bancos e investidores. Então, explica para a gente como que é feito o cálculo. Certo. Bom, primeiro a gente vai verificar quanto que você tem de renda. Uhum. Depois que a gente verificou o seu valor de renda mensal, a gente vai checar o que é que você tem de despesa fixa mensal, que é o que vai estar no seu credit report, que seria o cartão de crédito, financiamento de carro, se tiver, Uhum. ou qualquer outro tipo de financiamento que esteja mostrando no seu crédito. E caso você tenha algum payment plan com a IRS, ele precisa entrar Precisa entrar. nesse cálculo também. Conta de luz, água, seguro. Não, Ok. não entra. Conta de telefone. Não entra contas de utilidade da Legal. casa. Então, mesmo que ela reporte para o seu crédito, ela é omitida desse cálculo, porque não precisa. É mais em relação a cartão de crédito. Lembra que o cartão de crédito, o banco vai usar o cálculo do pagamento mínimo do cartão. Não é nem Uhum. o balance. É o Não importa se você mínimo. tiver lá com 2.000 de balance no teu cartão e o seu mínimo balance é $25, é esse $25 que o banco vai considerar como pagamento mensal obrigatório ali para esse cálculo de Legal. renda. Então, não é o saldo total. Então, entra ali o que você tem de renda verificada, o que você tem de dívida verificada pelo Uhum. teu credit report, e aí faz-se um cálculo ali baseado no que sobra daquele valor de renda que eu possa aplicar para uma casa. Então, por exemplo, hoje, uma base de um convencional, a gente fala que 45% da sua renda tem que cobrir a despesa da casa que você está comprando, mais as despesas do crédito. Tá, então vamos pegar aqui. Vamos colocar um cenário aqui. Uhum, Então imagine que eu ganho $10.000 uhum. e eu não tenho dívida. Ou seja, qual seria o máximo que eu poderia usar dos $10.000 que eu ganho para poder comprar uma casa? Sem dívida nenhuma. Sem dívida nenhuma. 45% de 10 mil seria 4.500. 4.500, seria o máximo que você poderia comportar de uma parcela de uma Ou casa. seja, que eu coloco a parcela, prestação, juro principal, Uhum. seguro, imposto, E taxa de condomínio, condomínio, se se tiver. tiver uma Ou seja, o associação. máximo teto da prestação, 4.500. 4.500. Beleza, vamos dizer que agora eu tenho um cartão de crédito, um pagamento de carro, $500. Então agora eu vou assumir, eu vou estar consumindo 50% da minha renda. Uhum. Então seria
45 é o limite Uhum, que você pode usar para a prestação. uhum. E a combinação da prestação, cartão de crédito e carro, quanto que eu posso chegar? O convencional. Para o convencional, se a gente está falando em 45% mais ou menos, ah, de despesa, DDTI, no caso, seria. seria o todo. Então, se você tem uma parcela de Então, US$ 500 de carro, ele vai tirar no isso convencional, do. não posso subir passar desse limite convencional. Depende, Hum. depende. Não é que não pode. Tudo é uma combinação de fatores. Ou seja, não tem uma Porque receita, não tem. tem até a base, É uma base no mas. geral, mas tudo vai entrar no cálculo ali do que você tem como histórico. Por Tá. exemplo, se você está dando o mínimo de entrada possível, o seu score, por exemplo, o mínimo para um convencional hoje é 620. Se você está nessa linha de 620, dando o mínimo de entrada, seu DTI já está 45, muito provável ele não vai te Às deixar vezes você nem passar muito. 45 passa, né? Às vezes nem Ó, 45 olha a passa. importância do que a Aline falou. Crédito. Por que que é importante explicar? Se você tem um crédito 620, você fica totalmente restrito a qualquer benefício ou possibilidades Uhum, de poder ser aprovado pelo sistema automático. Vamos colocar assim, tá? O de ULP, mas eu vou definir como sistema de aprovação automático. uhum, Coloca no sistema, o sistema analisa a informação e fala, aprovado. uhum. Ou seja, a importância de cuidar do crédito te Exato. coloca numa posição não somente de juros, né, Aline? Uhum. Mas também É de como um ser cenário aprovado. completo, exato. Então, é uma combinação de fatores. Se você tem um score maior, por exemplo, de 740 para cima, e talvez esse DTI passe até com 49, e às vezes eu já vi convencional passando com 50, porque o cenário Verdade. era excelente, tinha mais de um aplicante, o crédito era acima de 740 para os dois, estavam dando uma entrada mais alta, então o fato de você não estar dando o mínimo de Uhum. entrada, dá 20%, 15%, 10%, já está dando mais do que o mínimo. O score é muito mais do que o mínimo exigido pelo Uhum. programa. Então, quando você tem essas folgas, tanto de crédito, de entrada e tudo mais, dá para você esticar um pouco essa porcentagem de endividamento, que eu Sim. diria, né? O DTI, que Uhum. seria para Dívida chegar, versus a sua dívida renda. versus a renda, para chegar num valor de imóvel um pouco mais caro ou com uma despesa de uma parcela mensal ali um pouco mais alta. Porque lembra que se você tem um pouco mais de dívida, ele diminui teu poder de compra. Se você Uhum. não tem dívida nenhuma, o teu salário vai ser usado Uhum. completo para a compra da casa, claro Uhum. que dentro daquele parâmetro, ele não vai usar 100% do salário. Tem que ter uma porcentagem ali justamente porque você tem outras despesas também, né? Que não entram na aplicação, mas na sua vida você tem outras Sim. questões que precisa ser levado em Claro. consideração. Então, por isso que tem esse limite também de endividamento de 45%, até Uhum. 50% em alguns casos no Falando em convencional. endividamento e prestações, nós temos vários clientes que são donos de empresa. Uhum, E aí eu queria perguntar para você. O cara é empresário, tem empresa aberta, uhum, compra um carro, ele não comprou no nome da empresa, ele comprou no nome pessoal, mas ele começa a fazer os pagamentos pela empresa. uhum. Podemos omitir esse pagamento? Podemos omitir esse pagamento desde que tenha 12 meses consecutivos de Consecutivos. pagamento, sem atrasos e sem esquecer, não, paguei sem querer com a conta pessoal esse mês. Não pode. Tem que ser 12 meses de pagamentos consecutivos pela conta da empresa Uhum. e também tem que reportar no imposto da empresa como uma despesa da Da empresa. empresa. Ó, Exato. pega essa dica, é muito importante, porque o empresário tem que comprar, é uma caminhonete, é um carro para serviço, é o carro da esposa. Uma van, enfim. Lembra, você pode usar, sim, às vezes para o pessoal, mas você acaba usando para a empresa. A Uhum, diferença qual é? O endividamento, às vezes, de um carro, dois, três carros, no seu crédito pessoal, desqualifica as pessoas. uhum. Então, converse com o seu contador, vê melhor onde encaixa isso, mas presta atenção, qualquer dívida que você assumir vai prejudicar e vai Sim, diminuir o poder de de compra compra. no Outro momento. ponto que eu lembrei também sobre Ah, essa mesma questão de carro, muitas pessoas fazem co-signing para outras nem fala. pessoas, Pro né? tio, pra tia, pro Para amigo. um É o bonzinho, filho, né? É o bonzinho. coloca o nome lá, o crédito, para tentar uma taxa de juros É. melhor para ajudar uma pessoa. É, se entra na mesma questão, se você tem 12 meses de pagamentos consecutivos sendo pagos por essa pessoa, por essa outra pessoa, mas aí eu preciso do extrato bancário dessa pessoa que paga, não do meu cliente.
Ele não pode simplesmente passar o dinheiro para a conta do cliente e o cliente faz o pagamento. Posso resumir? Não seja Financeiro cosigner de de ninguém. ninguém. O Ponto. ideal. Manda o cara comprar numa loja, fala para ele pagar os juros um pouquinho maior no início Uhum. e depois tá tudo certo. A minha filha tem 19, ela vai comprar um carro logo, logo, né? Ela foi pra faculdade. O que você acha que eu fiz com ela? Trabalha no crédito dela. Eu coloquei um cartão de crédito. Trabalho no Uhum, crédito. uhum, Eu coloquei um cartão de crédito para ela, meu cartão, quando ela tinha 15 ou 16. uhum. Ela completou 18 agora. Se você soubesse a quantidade de proposta de cartão que chega para ela, Ela porque recebe. o crédito é 780. Uau. Ou seja, eu não vou ter que ser consignor dela. Uhum, Eu me antecipei. Ela vai chegar, ela pode chegar hoje em qualquer loja. Ela tira um carro com juros bons, uhum, simplesmente porque eu me antecipei. Então, uhum. poxa, a gente tem que antecipar isso para os filhos. Não é você sair comprando o carro para o filho, sendo que você poderia ajudar ele a se organizar. É ter um pouco mais de conhecimento para poder aproveitar as oportunidades. Sim. E o crédito, Aline, o benefício não é só para comprar a casa. Você vai fazer um seguro de vida, benefício. Uhum, Você vai conectar uma água, uma luz, crédito bom, sem depósito. E aí uhum. vai, vários outros benefícios que o crédito ele representa um pouco o comportamento da pessoa. É muito Uhum. doido isso. Sim. Então, o banco, a seguradora, ele olha, peraí, o cara cuida do crédito, ele é mais prudente. Uhum, A tendência é que ele não dirige que nem um doido. É muito doido a uhum. associação geral. Mas nos Estados Unidos, ele pega o histórico, ele pega, vê o que acontece e ele junta. Tá bom, agora eu vou usar isso aqui como perfil de qualificação. E Uhum. acabou. Então, cuida do crédito. Vamos lá. Ah, passa pra gente a lista básica de documentos que precisa para você poder qualificar. Tá. Bom, identificação da Ok. pessoa, carteira de motorista, né? Uhum. A green card, se a pessoa for residente, ou employment authorization, se ela estiver no processo ali, né, de adquirir o documento, ainda está Uhum. no meio do processo, a gente pode fazer o financiamento com autorização de trabalho válida, Uhum. desde que esteja válida ou que ele tenha histórico de renovação aí nos anos anteriores. Dá para a gente fazer também assim. E ele pega um benefício igual como um residente ou Não um muda os cidadão americano. juros. Não muda os juros, ele consegue fazer um FHA, um convention, sem problema nenhum, com a autorização de trabalho, né? Legal. O Work Authorization. Porém, em relação ao Work Authorization, a gente precisa verificar qual é a categoria dele. Porque tem centenas de tipos de Work Authorization. Então, alguns programas de Isso financiamento é algo têm que a Royal restrição. pode fazer? Se ele tem dúvida, mesmo que não Sim, esteja no momento de comprar, pode entrar em contato com a pode entrar gente. em contato com a gente, informar qual é a categoria e a gente consegue identificar, ó, esse programa dá, esse aqui tem uma restrição, talvez consegue fazer com esse outro banco. Enfim, a gente tem opções de bancos para vários cenários e Ótimo. vários perfis. Se o cliente não for residente ou cidadão, ele tem IT number. A gente dá para fazer IT number Uhum. também, eu precisaria da carta do IT. A documentação de renda, que no caso seria o imposto de renda dos últimos 2 Uhum. anos, W2 dos últimos 2 anos e pay stub, se o cliente for trabalha para alguma empresa, né, e recebe no payroll. Se ele não qualifica por o income, por imposto de renda ou por extrato por ou por imposto de renda Uhum. ou pelo pay stub, a gente tem opções de profit and loss e de bank Tá, statements. então, ó, nós falamos do convencional, financiamento convencional, o FHA, que tem que ser comprovando renda. Uhum. Vamos falar então agora do financiamento que é uma alternativa para quem não consegue comprovar a renda através de imposto de renda ou trabalho fixo para alguém. Me dá então hoje uma opção, ou as opções que nós temos, sem verificação de renda, eu diria, acaba sendo uma É verificação uma de renda, verificação mais alternativa. alternativa. Uhum. Então, isso é aplicado para quem é autônomo ou empresário. Tá? Boa, A bom pessoa tem que detalhe. ser autônoma, não pode ser uma pessoa que trabalha no payroll de uma empresa. O que está no payroll é o que está no É o que está no payroll e é payroll. isso, não tem muito para onde fugir. Quem é autônomo, se a declaração de renda não for suficiente ali, o que ele teve de líquido, tá? Não é o que entrou de gross receipt, não é o bruto que entrou, é o que sobrou. Porque a gente faz análise do que restou Ou seja, ali não no adianta o final. cara ganhou 1 milhão e E deduziu tudo deduziu. e sobrou 30 mil. É 30 mil. Exatamente, exatamente. Então, Aliás, sabe quando você chega pro contador e fala, contador, não quero pagar nada, uhum, deduz tudo, deduz o leite, deduz tudo, tudo possível.
Você simplesmente está dizendo, não vou conseguir me qualificar. Uhum. E é importante dizer que a pessoa até economiza no imposto, mas ela fica pagando aluguel. Uhum. Quantas pessoas que nos procuram para poder qualificar, para comprar a casa, ela não qualifica porque ela até ganhou dinheiro, mas ela usou muitos benefícios para poder não pagar imposto. Né? Exato. Alguns nem poderiam usar. E aí acaba não se Uhum. qualificando. Não se qualificando para esses programas que têm menor Como- entrada, de Exato. 3,5%, de Juros 3%, menor. 5%, juros menores. Mas não descarta a possibilidade dele Uhum. conseguir um financiamento com uma outra alternativa. A alternativa que a gente tem hoje seria o extrato bancário. A gente usa os 12 meses ou 24 meses de extrato bancário da empresa, desse cliente, e vê o que entrou ali nesses últimos E 2 serve como anos. uma. E usa essas entradas, esses depósitos como renda. Claro, o banco vai ter uma margem ali de despesa, porque nem tudo que entra é lucro, É lucro. né? Então, ele coloca ali uma base de 50% de despesa e o que sobra é Coloca o que ele usa como como renda. qualificação. Essa questão da despesa, ela pode ser verificada também pelo contador, se o cliente às vezes nem tem 50% de despesa, às vezes é um pouco menos, é 30, 40, é 20. O contador escrevendo uma carta informando qual é a despesa do business, ela pode ser recalculada e ser reconsiderada a renda um pouco maior. Mas tem essa alternativa pelo bank statement. E também tem o Profit and Loss, que é um relatório que o contador vai preparar para esse cliente com as entradas e saídas, né? O que teve entrada de renda, saídas de despesas e o que sobra ali a gente considera como renda também pelo período de 12 meses ou 24 meses que o contador vai preparar. Então, com esse programa de Profit and Loss, o banco vai utilizar E o que muda a parte renda de entrada? Entrada e juros. Tá, importante. O bank statement, como o banco está vendo de fato tudo que entrou, o que saiu, o que aconteceu ali na empresa, o mínimo de entrada que a gente consegue fazer com um programa de bank statement é 10%. O Profit and Loss, ele vai ser um pouco mais restrito, ele vai te colocar no mínimo 20%. De uma forma ou outra você não consegue verificar exatamente, vamos dizer assim. Ele vai, claro, documentar com o que o contador está preparando. Acho que até consegue fazer com 15%, mas aí o juros já é bem mais alto. Entendi. Vai estar na casa ali dos 9% para cima, para fazer com um Profit and Loss com 15% de entrada. É possível, mas é o risco, né? Então, o banco coloca uma taxa um pouco maior. Ou seja, quanto mais comprovação de renda, menor juros, menor a entrada. Menos comprovação de renda, maior o valor da entrada, maior os juros. Basicamente. Tá. Vamos lá. Para o estrangeiro, o que nós oferecemos hoje de financiamento para o estrangeiro? Certo. O estrangeiro que mora no Brasil e quer investir aqui nos Estados Unidos, a gente tem alguns programas também de financiamento. Tem com verificação de renda e sem verificação de renda. Com verificação de renda, a gente vai verificar a renda que ele tem lá. Se ele é autônomo, se ele é empresário, o contador vai preparar uma carta, o contador dele do Brasil prepara uma carta com o que ele teve de rendimento dos últimos 2 anos e o que ele teve até o momento para fazer esse cálculo de renda dele. O banco não vai pedir imposto de renda ou algum outro documento para suportar essa carta do contador. O contador, ele é apto a escrever o que ele de fato fez de renda, o que o cliente teve de retirada da própria empresa dele naquele período. Nessa carta precisa documentar o CNPJ da empresa, o banco vai verificar se essa empresa de fato está ativa, se ele faz parte desse grupo de societário, ele está no capital social e tudo mais. Eles têm essa parte de verificação. Então, claro que a informação que o contador colocar na carta tem que estar validada, tem que estar correta e de acordo com as coisas E tem que ser Brasil. Traduzido ou não? Não precisa. Alguns bancos têm uma taxa de tradução do próprio banco, então a gente envia, o banco mesmo traduz. Ou seja, então não precisa traduzir, nós cuidamos dessa parte. A gente com intermedia o banco, se precisar de tradução, se o banco exigir uma tradução certificada, a gente tem alguns contatos de tradutores e a gente faz essa intermediação para o cliente para facilitar, para tentar tirar um pouco do peso dele. O processo de financiamento ele é burocrático, então principalmente para o investidor que está comprando pela primeira vez, ele precisa desse suporte, desse apoio, é um mercado novo que ele não conhece. Então a gente cuida dele em todos esses detalhes. Acho que um dos pontos importantes da Royal é esse cuidado. Né? A gente tem que tentar trazer o máximo de tranquilidade num processo que ele é estressante. Gera uma ansiedade. Não importa quantas vezes você já comprou casa, gera aquele sentimento. E agora? O que vai acontecer?
Lembra, você está mexendo com o sonho da Sim. pessoa. Então, o nosso papel é levar o máximo de tranquilidade. Uhum. E como funciona a parte de valor de entrada, tempo para um Uhum. financiamento desse? Valor de entrada para o estrangeiro hoje varia entre 25% a 30% no Uhum. mínimo. E o tempo de processo, você Sim, fala? tempo. Ah, gera em torno de 30 a 45 dias do início ao fim do processo. Quando o cliente entrega a Isso. documentação. Se eu tenho a documentação dele completa, atualizada, com as datas certas, não tenho que fazer nenhuma atualização, o contador mandou, que eu entendo que é muito documento e nem tudo depende dele, porque a carta do contador vai Uhum. depender da contabilidade. Se o contador está no meio do período de fazer imposto de renda no Brasil, ele atrasou ali, pode atrasar o nosso processo aqui. Sim. Uma explicação que precisa, pode atrasar aqui. Então, contudo, tendo tudo em dia, tudo bonitinho, certo, a gente consegue fechar aí em 30 dias sem problema. Mas a gente, como tem Uhum. terceiros, né, tem outras coisas que acontecem simultaneamente do processo do financiamento, que fique claro, o financiamento ele não depende só da gente como broker, intermediando o cliente e o banco. Uhum. Tem outras empresas envolvidas na transação. O cartório, né, que é a Title O Company, appraisal. o seguro, o appraisal, que é a avaliação do imóvel. Então, tem muitas coisas que precisam estar andando simultaneamente e com a mesma urgência, né? A Sim. gente está com a mesma energia, todo mundo tem que estar para poder entregar o processo limpo e Sim. fechado ali no final desses 30 dias ou 45 Sim. dias. Falando da avaliação, o que você acha da gente presentear a todos que estão aqui ouvindo com o appraisal ou a avaliação do imóvel? Eu acho uma ótima ideia. Ótimo. Então vamos lá, ó. Nós vamos postar algo, nós vamos divulgar isso aqui. Tudo que você tem que fazer é entrar e escrever a palavra appraisal ou avaliação, que é a mesma coisa, mas pode ser em português ou em inglês. Coloca appraisal ou avaliação e aí você faz um print. Quando você for comprar seu imóvel ou refinanciar, nós vamos dar esse crédito para você no dia do fechamento. Em média, quanto? 700? 700 a 800, depende do valor do imóvel, depende de Ótimo. vários Então nós vamos fatores. postar a marca, que nós vamos presentear você com isso. Aline, parte do processo para o estrangeiro. Qual o conselho que você dá para poder a pessoa estar mais preparada quando chegar na hora de comprar o imóvel aqui nos Estados Unidos para investimento, para casa de Uhum, férias, o que for? certo. Olha, para o estrangeiro, eu peço que eles abram para nós, assim, que esteja claro, assim, os processos, as intenções que ele tem com esse imóvel, porque isso vai facilitar para eu escolher o banco mais adequado que a gente vai Uhum. ter, e aí a gente ganha tempo, né, no processo com isso. Então, para o estrangeiro, eu diria que ele precisa ter as finanças dele em ordem, né, porque vai exigir uma entrada mais alta, já Sim. que ele não é residente, não tem o benefício de dar uma entrada menor. Então, ele precisa ter um saldo ali em conta suficiente para dar uma entrada, cobrir os closing costs e os 12 meses de reserva, por exemplo. Quando a gente fala 12 meses de reserva, é o valor da prestação que vai Uhum. ter naquele imóvel, multiplicado por 12 vezes, para o banco ter uma garantia de que ele, se essa casa não for ocupada de imediato, depois que ele comprar, se ele vai colocar para alugar, ou se vai ser um Uhum. aluguel de temporada. Ou, Temporada ou- tem ou a seja, questão o, da. o bate-papo ali no início, que por sinal nós não cobramos para poder dar essa Uhum, assessoria, é importante o que? Clareza, sim. para que quanto mais entendimento nós temos, Uhum. mais fácil fica de direcionar. Exato, porque, por exemplo, se hoje um cliente, ele tem um saldo ali suficiente, ele tem uma conta bancária, uma aplicação, que ele tem o dinheiro para fazer o resgate e fazer a compra com os 30% de entrada, com o closing costs e as reservas, mas ele não tem a renda verificada, a gente consegue fazer um programa sem verificação de renda. Exato. Então, se ele tem pelo menos o saldo em conta, a gente consegue financiar para ele. Uhum. Independente se ele consegue comprovar a renda pela carta do contador ou por contra-cheque e tudo, a gente consegue fazer esse investimento usando o próprio aluguel da propriedade para cobrir a parcela do imóvel. Então, o banco, no caso, faria dois tipos de avaliação. Uma de avaliação de mercado da casa, que é o appraisal, Uhum. e um appraisal de mercado de aluguel, que ele vai analisar onde essa propriedade está, ver qual é a média de aluguel da área e ver E se vai usar isso como base. usar isso como a renda da própria casa, que ela se paga. O ideal, né, que a casa, o aluguel cubra 100% o imóvel, ou o banco até tem uma margem de erro ali, Uhum. caso não chegue 100%, ele permite ainda financiar com um pouco menos.
Ah, então é isso. Eu acredito que para o estrangeiro, o dinheiro na conta, mesmo que Uhum. seja em aplicação ou na corrente, é o essencial para ele poder fazer esse financiamento aqui. Legal. E mesmo quando o cliente não tem 100% ainda, a gente não vai ah, negar um cliente, né? A gente vai instruir ele, olha, Uhum. só para você ter uma ideia, hoje, para uma casa de 300 mil, com 30% de entrada, esse aqui é a média que você precisaria ter em saldo na sua conta hoje. Então, aí ele vai me falar, Aline, eu tenho uma aplicação, eu vou receber um valor na minha empresa mês que vem, então eu vou ter esse valor. Às vezes ele não tem de imediato, mas ele tem uma ideia, ele pelo menos tem uma noção de valores que ele Uhum. precisa ter. Então, isso que é importante. Eu não vou dizer um não para o cliente, mas eu vou orientar ele, olha, Dá uma uma direção. direção. Esse aqui é o caminho que você tem que chegar. Esse aqui é o valor que você precisa Uhum. ter. Quanto tempo você acha que vai conseguir levantar esse valor? Aí a gente vai Sabe o que eu trabalhando em cima percebo? disso. Muitos clientes esperam o momento certo, mas ele analisa somente baseado no valor de entrada. Então, ele Uhum, escutou falar que você precisa de 3,5 ou 5% de entrada. Então, ele uhum, fica lá. Agora eu tenho 5% de entrada. Mas ele não pensou nos outros fatores. uhum. Crédito, renda, como se organizar para poder chegar no momento que ele tem o valor da entrada, ele também tem o resto. Sim. Então eu vejo que como é que você vê que a Royal pode ajudar esse cliente que ele não tem o dinheiro hoje, mas ele precisa, ele está Uhum, em processo de salvar, guardar o dinheiro. uhum, O que que nós podemos oferecer para esse cliente para poder ajudar, acompanhar ele mesmo, uhum. acolher ele nessa jornada? Sim. A gente acompanha, na verdade, os nossos clientes, mesmo os que não estão preparados 100% agora, a gente tem um serviço de follow-up com Uhum, eles, dependendo do nível, né, do tipo de orientação que a gente deu, a gente faz um follow-up com ele a cada 3 meses, a cada 6 meses, para acompanhar, saber que o que a gente orientou, se ele está sendo, tá uhum, comprometido com aquela orientação que a gente deu, seja uhum, do crédito, se ele chegou aqui com um crédito de 400, olha, eu vou te orientar aqui, ó, no que eu tô vendo, eu preciso que você elimine essas contas aqui que estão em collections, por exemplo. uhum. Então, daqui uns 2 meses, 3 meses, quanto tempo ele me permitir também, né? Claro. Olha, Aline, eu não consigo, realmente agora não tem como, mas eu acredito que daqui 6 meses eu vou conseguir resolver essa situação. Daqui 6 meses eu vou ligar para ele, olha, e aí, como é que tá? Conseguiu? Como é que tá seu crédito? Tá acompanhando? Então, a gente acompanha esse cliente até que ele Eu esteja pronto para entrar com esse processo de fato de financiamento. Você me deu uma ideia aqui. Eu vou lançar a jornada da compra da casa própria. Pronto. Eu vou lançar. Nós vamos fazer um evento, Aline. O que você acha? Um evento, uma reunião talvez para 20, 30 pessoas. First time home buyers. First time home buyers. Passar aí 2, 3 horas Uhum, educando, sim. né? As pessoas às vezes não valorizam, mas o conhecimento que você obtém para você poder se preparar, se organizar, pode te economizar muito dinheiro Uhum, em 6 meses, um ano, te dá a direção para você comprar sua casa. sim. E o processo flui muito mais tranquilo. Quando você está preparado, quando Uhum, você foi bem orientado, um contrato que é de 30 dias, às vezes fecha em 10, em 15 dias. Quando você sim. seguiu as Acho que qual instruções, foi o recorde de um fechamento nosso? eu acredito que Eu vou foi, chutar 7 dias, se eu não me eu engano. acho que foi 10 dias. 10? Eu acho Então que tá, foi então 10 eu vou dias. ajustar com você. Eu acho que 7 ficou clear. Sim. E aí, verdade. Aí Aham. 10 assinou a Que assinou documentação. tudo. Eu Verdade, acredito que sim. verdade. Que a gente já teve uns processos que foram muito rápidos, mas por Sim, conta sim. disso. O cliente seguiu as orientações que foi dado. Exato. Aline, para fechar aqui, deixe uma mensagem para essa pessoa que sonha comprar a casa própria, que às vezes não acredita que pode, e olha Uhum, que nós já tivemos clientes que achava que não podia e já estava pronto. E uhum. já tivemos clientes que achava que podia e E não não estava estava pronto. pronto. É tudo questão de você ter clareza. Eu falo que tudo na vida que você só faz baseado no que falaram para você, tá no escuro. Você Uhum, tem que pelo menos fazer perguntas, procurar opinião e poder entender melhor de como funciona. Então, meu convite para você é: procura saber se você qualifica e se não qualifica o que você tem que fazer e se organiza, se prepara. Em algum momento uhum, você vai conseguir, né? uhum. Sim. O que eu poderia falar para uma pessoa que é first time home buyer, que tá sonhando em comprar o imóvel, cuide do seu crédito, pague suas contas em dia. Nos procure para a gente
ter uma análise Sim, completa, né, do seu histórico, porque além do crédito, tem questão de histórico de renda, histórico de trabalho, é toda uma combinação de fatores. Então, sim. eu acho que o principal seria realmente cuidar do crédito, porque com crédito bom, excelente, a gente consegue aí, muito mais opções de Uhum, financiamento e nos consultar para a sim. gente dar uma direção. Mesmo que você não se sinta preparado, já aconteceu de Aham. clientes que não, eu preciso juntar mais dinheiro, eu preciso ter 20% de entrada. Não precisa ter 20% de entrada. Já tive clientes que fecharam uma casa de mais de 400 mil com $3.000, porque ele recebeu incentivo do vendedor, o corretor Uhum. conseguiu uma Alternativas, negociação. buscou alternativas. Exato, também é uma combinação, são várias pessoas Uhum. trabalhando juntos para fazer acontecer. A gente, o corretor também, você tem um corretor bom que está ali lutando com Ó, você, eu queria com deixar aqui minha o gratidão vendedor. para os corretores, tá? Parceiro. Eu Sim, falo que o corretor é o nosso cliente com certeza. principal. O corretor ele acolhe o comprador, ajuda a preparar, nos indica Sim, parceiros. Então, sim. corretor, você aí, ó, gratidão. A Royal, ela pensa muito em como poder sempre estar ajudando. Primeira Uhum. coisa, nós queremos fechar em dia, levar o processo atualizando, trazendo clareza, mais tranquilidade, e nós queremos te ajudar também a ter o quê? Mais clientes, Com certeza. né? Então, esse fato de ter um corretor de confiança, uma pessoa que está ali lutando por você também na compra Uhum, de uma casa, negociando incentivos do vendedor. Às vezes a casa está um pouco mais tempo no mercado, você tem uma liberdade para pedir um crédito no closing, para cobrir parte dos closing costs. Tudo faz parte ali tudo da, faz da parte. negociação e ajuda também na parte das finanças do cliente, né? Se caso ele precise de ajuda nesse Uhum, sentido. Então, o que eu diria seria isso: cuidar do seu tá, crédito, paga em dia. O banco vai financiar, vai te emprestar dinheiro se você paga em dia o que você já tem hoje, né? exato. Porque a compra de uma casa é uma dívida grande por muitos anos. Então, se você não consegue pagar o seu cartão de crédito, que é uma dívida menor, muito provável ele vai te dar uma dificuldade ali para Uhum, financiar para você. Então, cuide do crédito e nos procure, mesmo que você não se sinta preparado, para que a gente possa te orientar e você fique preparado uhum. daqui 3 meses, um mês. Às vezes é mais rápido do que você Ou às vezes já imagina. está pronto, né? Às vezes já está pronto. Qual que é a melhor forma de contactar a Royal Mortgage USA? Bom, a gente tem o nosso telefone do escritório, que você pode ligar para o nosso Qual que é o telefone, é o número? 954-449-7407. A gente tem uma equipe aqui para te Uhum. atender, para te escutar, para entender o que você está buscando. Acho que esse seria o principal Sim, canal, seria por telefone. E dali a gente evolui pelo e-mail, pegar documentação e tudo mais. exato. A gente tem um website também, que é a www.royalmortgageusa.com. Lá tem um botãozinho de Exato, apply, de exato. aplicar. Então, se você quiser fazer tudo online, você pode clicar no aplicar. Lá no nosso website tem um botãozinho laranja e a gente vai receber a tua informação e vai entrar em contato com você também. Se você é mais tech ou quer fazer uma Sim. coisa, às vezes, depois do Não, tem horário, pessoas né? que não querem nem falar com a gente. Vai É, tudo online, manda tudo online. online. Exato. Então, às vezes, você está cansado, chegou em casa muito tarde, mas você quer entender se Uhum. você qualifica, se você quer uma opinião. Entra no nosso website lá, 24 horas, entra lá, coloca os seus dados, a gente vai entrar em contato com você. Sensacional. Bom, gratidão. Obrigado por essa Obrigada. quantidade de informações. E você que está escutando aí, compartilha, manda para um amigo seu. Se você tem dúvida, manda mensagem para a gente. Vamos compartilhar isso. E lembra, nós vamos deixar aqui, se você marcar e escrever avaliação ou appraisal, você vai receber um crédito no dia do fechamento, no valor do appraisal. Não importa, Uhum, 500, 800, o valor que for, você vai receber esse crédito. Obrigado, combinado. Aline. Obrigada, Lúcio.